Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as mudanças de estado físico da matéria, ok? E é um assunto muito importante e nós estamos juntos nessa caminhada. Vamos falar sobre esses três estados físicos da matéria, com foco na água aqui. O sólido, o líquido e o gasoso. E cada mudança, cada estado físico, a matéria apresenta características diferenciadas. No estado sólido, a matéria apresenta as partículas muito mais compactadas, com forma e volume constante, ao passo que no estado líquido as moléculas apresentam-se um pouco mais separadas, mantendo o volume constante e a forma variável. Guarda bem isso, o volume é constante, porém a forma é variável. Já no estado gasoso, as partículas se encontram em maior agitação e também bem separadas uma das outras, apresenta forma e volume variáveis, ok? E aqui nós temos os três estados físicos da matéria quanto às suas partículas, bem fixas e paradas ou em pouco movimento no estado sólido, se movimentando mais no estado líquido e extremamente móveis no estado gasoso. O estado sólido, que ocorre quando os átomos e as moléculas constituintes da matéria estão em estado de agitação baixa, como já foi falado no início. No estado líquido, quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas. E aqui no estado gasoso a gente percebe as moléculas um pouco ainda mais, bem mais agitadas, ok? E podemos falar já do quarto estado físico da matéria, né, que é um assunto para a gente avançar mais para frente, mas é o estado de plasma, que somente ocorre em condições de altíssima temperatura, como por exemplo no núcleo do Sol. E quanto às mudanças de estado físico, nós temos aqui uma figura ilustrativa mostrando então a fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Nós temos ainda a vaporização, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, a passagem do estado gasoso para o estado líquido de liquefação, condensação, e a passagem também do estado líquido para o estado sólido, solidificação, e a sublimação ou ressublimação, passagem do estado gasoso para o estado sólido, do estado sólido para o estado gasoso. Vaporização. Eu quero dar menção aqui a duas alterações de estado físico. A vaporização, que ela representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E uma vaporização pode ocorrer de três modos distintos. A calefação, que é a passagem rápida, quando, por exemplo, a água encosta numa superfície extremamente quente, imediatamente ela se torna em vapor. E nesse caso nós temos aqui a calefação. Temos a evaporação, que é a passagem do estado gasoso do estado líquido para o estado gasoso, mas isso em temperatura ambiente, sem que haja aí uma alteração artificial para que isso ocorra. Diferentemente do estado de ebulição, passagem do estado gasoso líquido para o estado gasoso, porém esta passagem ocorre a partir de uma agitação das moléculas de forma também mais agitada. E os pontos de fusão e ebulição, a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, nós temos aí esse ponto de fusão, que nós podemos observar que existe uma determinada temperatura em que as substâncias elas se mantêm até que mudam de estado físico para outro. Esse aí é o ponto de fusão, ok? E o ponto de ebulição é o tempo de aquecimento e também o ponto de ebulição, quando do estado líquido tem lá o seu ponto de ebulição passando para o estado gasoso. Então nós temos aqui essa importante observação aqui do ponto de fusão, passagem do estado sólido para o líquido, e também temos aqui o ponto de ebulição, do líquido para o gasoso, ok? Aí aqui é a diferença de evaporação
e ebulição, onde evaporação é a passagem de líquido para o gasoso de modo espontâneo, se dá sob temperatura ambiente, como por exemplo o éter, que evapora mais rapidamente que o álcool. E a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma turbulenta. No caso aí uma chaleira, um copo d'água no fogo, ok? E olha que é uma coisa importante também. Além da temperatura, a altitude, a pressão atmosférica interferem no processo de ebulição, de passagem da água, por exemplo, do estado líquido para o gasoso. Se você colocar uma chaleira para ferver na cidade de Santos, ela vai ferver a 100 graus Celsius, porque ali está o nível do mar, o nível de pressão atmosférica na cidade ele é maior. Quanto maior a pressão atmosférica que é exercida sobre uma região, maior será o ponto de ebulição. Quanto aqui também na cidade de São Paulo, é possível, se estamos aqui a 750 metros de altitude, nós temos aí o ponto de ebulição da água é 98 graus Celsius. E em Brasília, já pela altitude, 1.100 metros, você tem aqui 96 graus Celsius. Em Quito, capital do Equador, 2.850 metros, a pressão atmosférica é menor e o ponto de ebulição, então, também se torna menor também. Ok? Em La Paz, nós temos aqui 87 graus Celsius, a temperatura de 3.600 metros. Então, a pressão atmosférica é o ponto de ebulição da água. Com o aumento da altitude, diminui, então, com o aumento da altitude, diminui o ponto de ebulição, então, da água, ok? E assim a gente conclui aqui o nosso trabalho de hoje, esperando vocês aí para o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal!